Olá, voltando aqui pro Instagram. Uma semana, né? Nossa, passou muito rápido. Então, o Cafofíssimo da Jo tá voltando aqui, revisitando essa plataforma que é nova pra mim, que eu tô acostumada mais com o Facebook, mas eu tô me esforçando nessa direção, né? De trabalhar aqui também, assim como no YouTube. Então, hoje. na semana passada eu falei sobre o Quarentenados, mas não alienados. E agora, o Quarentenados, mas não alienados possui um perfil somente para essas trocas, né, dessa quarentena de literatura, quarentena da leitura, ou como você deseja chamar. Então, hoje nós convidamos um psicólogo para dialogar com a gente sobre a toxicidade das relações, mas por uma abordagem mais da história da psicologia. Semana que vem eu convidei o Dr. Luciano Alves, que é do Instituto Luciano Alves lá de São Paulo, que também teve aqui semana passada, e nós vamos fazer uma abordagem mais clínica. Então, hoje nós vamos convidá-lo. Eu vou ter que desativar aqui os comentários. Eu espero que eu consiga desativar esses comentários, porque ainda não estou muito acostumada. Eu vou chamar aqui o professor André. Aqui. Fazer. Quero que dê certo, porque eu estou muito acostumada com este procedimento. Ainda sou nova aqui. Eu sou nova aqui. Eu sou nova aqui. Vamos lá. Eu enviei um convite, professor André. Você recebeu o convite? Vamos esperar então. Bom, então o professor André, ele é psicólogo, ele tem mestrado, doutorado em psicologia pela Universidade Estadual Paulista, Campos de Assis. Enviou uma situação. Vamos lá. Eu acho que agora vai. Ele hoje trabalha como docente. Não recebeu. Recebeu agora. E Tô online já, tudo bom? tudo tranquilo. Só me diz como eu estou. Tá vendo meu Tá rosto inteiro? ótimo. Tá ótimo? Ai, que Sim. bom. Ai, que bom. Deixa eu consigo agora desativar comentários. Me perdoem, eu vou precisar desativar os comentários para que a gente possa ter uma concentração aqui, porque é um assunto delicado e eu sou aquela pessoa que fico lendo. Eu não consigo não ler, não dar atenção para as pessoas, né? Então, como eu estava dizendo, né, o professor André hoje trabalha na Universidade Federal de Campos das Ostras. Eu tô com uma colinha aqui, tá? Eu peguei lá do Lattes. Aliás, caso você deseje saber um pouco sobre ele, você pode acessar a plataforma lattes.com e colocar o nome dele completo, que você vai ter todas as referências, né? A área de pesquisa, as linhas de pesquisa que ele atua. E ele tem um canal no YouTube, História da Psicologia, que eu também já deixei lá na minha página, lá no Ofício, né? Mas eu vou botar aqui depois novamente, então, só para a gente essa introdução. Ele já é da casa, porque semana passada ele foi aqui na estreia. Eu tô um pouco tensa, porque além de ser um assunto delicado, é a segunda vez que eu estou no Instagram. Então, eu ainda não estou muito assim familiarizada, né, com essa nova plataforma, mas tudo bem. Como você tem esse tom de acalmar as pessoas, eu vou confiar. Então seja bem-vindo, querido. Obrigado, João. Muito obrigado aí pela apresentação, pelo convite para poder participar. Agradecer também o pessoal que está assistindo a gente, a audiência, o pessoal que assistiu na semana passada também, que teve muito carinho, falou bastante, foi muito bom. E estou aqui, né, com a minha cola também, né, porque eu não sei tudo de cabeça. Uma colinha também me ajuda para a gente falar aí das questões aí que a gente tiver aí relação com relações tóxicas o que mais aparecer durante a nosso diálogo, né? Uhum.
Bacana. Eu separei aqui para que a gente possa assim, otimizar nosso tempo, porque assim, tem uma galera que ficou a semana inteira assim, ai, a semana inteira, o dia inteiro, né, porque a gente meio que começou a divulgar durante a live, ai, eu não vou chegar, ai, eu tô doido pra ver. E interessante, em 2017, uma psicóloga chamada Sandra Zanuto, ela fez uma postagem no Facebook dela falando sobre as relações tóxicas, né? E 23 mil pessoas curtiram, entre muitas aspas, né? Mas sinalizaram a necessidade de se conversar sobre isso, né? De se trazer, né, para a discussão de forma mais humanizada o que seria a necessidade de relações. Então, o nosso acordo, vamos dizer assim, que nós, hoje, a nossa abordagem vai ser pelo ponto de vista da história da psicologia, né? E eu convidei o doutor Luciano, lá do Instituto Luciano Alves, para ele ter uma abordagem clínica. Então, começando já a primeira pergunta, né, em relação a esse ponto de hoje, nossa pauta de hoje, o Pedro Cardoso, o ator Pedro Cardoso, né, o bichinho da grande família, para quem não está lembrando, ele deu uma entrevista onde ele fala que tem dislexia. Então, ele falou que foi muito difícil para ele escrever o livro, porque sempre tem pessoas que ajudam ele a escrever, porque não consegue escrever com essa facilidade, essa tranquilidade, né, que é esperada. E ele disse que sofreu muito quando era criança, porque ele foi chamado na escola e a mãe dele foi notificada de que ele precisaria ir para uma turma de crianças que teriam retardo. Então, levaram ele para uma série de exames e série de testes, e, enfim, só faltou levar choque. Então, ele foi considerado como uma criança com retardo mental. Então, hoje, nós já sabemos, né, temos aí uma vasta literatura que discute a questão da dislexia. Então, a minha primeira pergunta em relação às relações tóxicas, que, né, tem aí várias vertentes, né, social, profissional, familiar, a partir de quando ela foi considerada um transtorno? E se é realmente um transtorno? Porque sempre que eu vou buscar, ela aparece como um transtorno. Tá, eu acho que ah, não acho que é legal a gente colocar a relação tóxica como um transtorno. Não acho que isso faz muito sentido. O que me parece é que a ideia de relações tóxicas, elas são um guarda-chuva, um emaranhado bem complexo de diferentes maneiras e de diferentes fenômenos que atravessam também as relações humanas, né? Eu acho que colocar assim, fulano de tal é tóxico, isso não é um diagnóstico, isso é só uma percepção baseada no relacionamento. Eu não acredito que isso se torne aí eu não acho que isso ajude os profissionais da psicologia a compreenderem o que está acontecendo. Eu acho que isso é legal, sim, como um fenômeno cultural que circule para que as pessoas comuns, não especialistas, tomem conhecimento das diferentes possibilidades dos sentidos que essa expressão relacionamento tóxico abarca, porque me parece que ele vai atravessar aspectos diferentes em casa, no trabalho, na família, na escola, em muitos, muitos espaços diferentes, e também vai ter relação com patologias, ou às vezes não patologias, também muito diferentes. Então, acho que é uma forma legal da gente falar para as pessoas, olha, olhem para isso e talvez você esteja envolvido em alguma coisa que nós estamos aqui nesse grande guarda-chuva chamando de relacionamento tóxico, mas especificamente tenho certeza que isso como um grande fenômeno, eu acho que isso não faria sentido. Acho que essa Uhum. é a resposta mais direta e honesta que eu posso te dar em relação a isso. Agora, você me perguntou também a partir de quando também. É, Você começou a formular a ideia a partir de quando? se há essa leitura, né, se os psicólogos, porque parece Uhum. que a sociologia é um ramo da medicina
é uma ciência. Então, tem menos de 20 anos, eu tentei dar uma pesquisada assim, um pouco, e eu fiquei pensando, nossa, se é uma ciência, né, como a psicologia aborda essa questão hoje, desde quando isso passou a ser um aspecto, vamos dizer assim, por exemplo, antigamente a depressão era mimimi. Uhum. Né? Então, hoje a depressão ela já tem um olhar mais cuidadoso. Então, quando a pessoa fala, isso aí é falta de roupa para lavar, né? Vai varrer uma casa. Então, hoje já tem uma outra abordagem em relação. Então, eu acredito como você falou, né? As pessoas que estão envolvidas em algum tipo, né, de toxicidade, seja ela de que esfera for, de que grau for, ela tem aspectos na sua vida. E isso vai respingar na psicologia, que estuda psique. Então, é só Uhum. pra mim, eu estou errada. Não, não, você não tá errado. É porque, assim, quando a gente cria quando se desenvolve, né, como quando aparece na cultura uma proposta que abarca uma coisa tão, um arco de fenômenos tão grandes, eu posso dizer então que o estudo do relacionamento tóxico, né, enquanto o termo relacionamento tóxico começou quando se formulou o termo relacionamento tóxico, porque da parte daí começou o resgate de todo o que isso poderia implicar. Só que também vai ter momentos em que o que nós estamos chamando hoje de relacionamento tóxico, no passado não foi considerado relacionamento tóxico, porque as noções de individualidade, de relacionamento, mudam com o tempo, mudam com as eras, e em outros momentos a questão seria colocada de forma diferente. E aí, olhando com os olhos do presente, nós apontamos para o passado e dizemos: isso é o que nós entendemos hoje por tal coisa. Ou isto se parece, ó, este relato se parece com o que hoje nós chamamos de depressão, por exemplo. Mas em outros momentos, em outras circunstâncias, em outras culturas, em outros tempos, isso tinha sentidos diferentes e se arranjava de formas distintas. Agora, se nós formos pensar assim, o relacionamento tóxico existe desde sempre. Desde o surgimento da humanidade, entre os orangotangos existe relacionamento tóxico, entre as formigas existe relacionamento tóxico. Se nós pensarmos o relacionamento tóxico de uma maneira tão ampla, a gente pode colocar que o relacionamento tóxico é a exploração de uma assimetria. Então, o relacionamento tóxico é uma forma contemporânea psicológica de colocar um tipo de violência, de assimetria entre um sujeito que possui uma certa capacidade e poder contra um outro que tem uma capacidade ou uma situação inferior de poder. E esse mais forte explora o mais fraco. Eu vou colocar aqui dois exemplos que vai ficar muito claro. Um exemplo vem da Roma Antiga. Na Roma Antiga, o pai ele era literalmente proprietário dos filhos e da esposa, literalmente. Então, ele tinha o direito de matar a esposa se assim julgasse bom. Ele tinha o direito de matar o filho se assim julgasse necessário. E não havia nenhum tipo de punição para isso. Essa é uma sociedade brutal. O Império Romano foi brutal em muitos sentidos. E esse era um dos sentidos. Olhando hoje, com o que nós temos de percepção contemporânea, nós olhamos para esse momento e falamos que isso era uma violência. Agora, você imagina essa esposa vivendo com um soldado romano que a qualquer momento, por qualquer motivo, pode decidir matá-la e nada vai acontecer com ela. Imagina como que era essa relação, era tóxica e terrível. Agora, quando os iluministas começaram a desenvolver as ideias que vão culminar nos grandes tratados de defesa da individualidade, como a Carta de Direitos, ou a Declaração, como é que é o nome exato aqui? A Declaração Universal dos Direitos do Homem e do Cidadão na França, ou mesmo a Constituição Americana, que tem também a Carta dos Cidadãos, ela reconhece a individualidade, a integridade do indivíduo, e vai determinar que o Estado e a sociedade devem desenvolver meios para que essa integridade ela permaneça constante, ela continue. E mais contemporaneamente passamos a entender que parte dessa integridade é de natureza psicológica. E aí você pode pensar então que quando se entendeu que o indivíduo precisa ser protegido de forma integral
nas relações familiares, nas relações trabalhistas, nas relações entre sujeitos e governantes e todas as esferas dos relacionamentos. Quando você perceber, quando se entendeu no contemporâneo, né, ou na Idade Moderna, que os indivíduos precisam ser protegidos integralmente, incluindo sua integridade psicológica, eu acho que foi um momento em que se começou a pensar essa possibilidade. Agora, Porque enquanto psicologia... essa questão Oi? nociva, então você está falando que essa questão nociva ela vai mudando de acordo né, com as fases da história, vamos dizer assim, com a sociedade ali que estabelece, que legitima aquele modo de viver, né? Sim. E essa questão de ser nociva ou não, ela vai variando de acordo com o momento histórico. Né? Sim, é exatamente isso. É exatamente Parece isso. que se torna uma patologia, ou seja, uma doença que precisa ser tratada porque está sendo nocivo, ou seja, está fazendo mal para a pessoa como um ser humano, ser social, está começando a respingar as relações. Então, o meu olhar é assim, era esse que você ia entrar agora. Quando isso começa a ser percebido, que isso precisa ser, que isso não pode mais ser banal, né? Fazer aí a banalidade do mal. Não pode ser mais banalizado porque sempre foi assim, por exemplo, né? Sim, o começo do entendimento da psicopatologia e dos tratamentos psicológicos se dão no finalzinho do século XVII, desculpa, século XVIII, e realmente ganham força com a estruturação da psiquiatria no século XIX. A psicologia no século XIX, ela não tinha essa preocupação psicopatológica, tá? No século XIX, a psiquiatria é que começou a desenvolver suas propostas de psicopatologia, com notavelmente o nome do Charcot, mas também de outros, como o Pinel e muitos outros autores. A psiquiatria contemporânea, da maneira como ela aparece, ela vai surgir no finalzinho do século XIX e o comecinho do século XX, especialmente com a psiquiatria alemã, que acaba se tornando no Brasil muito forte por conta do Juliano Moreira, um psiquiatra, inclusive uma história notável, um psiquiatra negro, que foi reconhecido em sua época como um dos grandes psiquiatras do mundo. Ele traz o modelo alemão para o Brasil e desenvolve ele no Brasil, se desenvolve bastante. No caso da psicologia, e aí tem um pouco de confusão, porque a psicologia e a psiquiatria são coisas diferentes. E antes que alguém pergunte, eu já vou esclarecer a diferença, porque aí fica mais tranquilo para o pessoal não ficar com uma pulga na orelha e nem consegue ver o que eu estou falando, né? Em primeiro lugar, o psiquiatra, ele é um médico. Ele é médico. Ele fez medicina e depois ele fez uma especialização em psiquiatria. Uma das especializações mais longas e mais difíceis. Muito bem. O psiquiatra, ele pode atuar em muitas esferas, mas em geral eles atuam preferencialmente nas áreas onde tem psicopatologia. Então tem clínicas, eles têm clínica particular, eles atuam em hospitais, eles atuam em centros, eles atuam nesses espaços. Mais medicamentosa, né? E a grande diferença, assim, do entendimento nosso é que eles podem prescrever medicamentos. O psicólogo não pode. Eu sou psicólogo, eu não fiz medicina, eu fiz psicologia, que é no Brasil uma outra formação, e o psicólogo atua em muitos outros espaços. Tem psicólogo em empresas, tem psicólogo em escola, tem psicólogo em ONG, em clube de futebol. Psicólogo tem para tudo que é lado, e eles lidam em cada desses espaços, eles lidam com coisas diferentes. Você vai ter a psicologia focada na psicopatologia, especialmente as psicologias herdadas da linha francesa. A psicologia francesa se fundamentou muito em psicopatologia. E você vai ter psicólogos trabalhando com psicopatologia. Eu acho que o exemplo mais marcante, e aparece muito em filme, série, o pessoal aí que gosta de assistir deve ter visto já pela internet, é a psicologia forense, que vai dar laudo para pessoas que foram presas e que estão sendo acusadas, o que é a suspeita de que o crime tenha uma motivação ou tenha um fundo psicopatológico. E aí eu acho que esses profissionais da psicologia forense, eu acho que eles têm dentro da psicologia o domínio maior dos fenômenos psicopatológicos. E tem uma terceira coisa, que é o psicanalista. O psicanalista, ele é formado nas artes do Dr. Freud. Ele é formado, ele atua, ele trabalha para atuar em clínica, apesar também de atuar em outros espaços, mas majoritariamente em clínica,
mas não a clínica do psiquiatra, uma clínica um pouco diferente, que é a clínica do modelo psicanalítico. Tá? A psicanálise surge no finalzinho do século XIX, a psiquiatria surge em meados do século XIX, e a psicologia, como conhecemos agora, ela é da década de 20. Apesar de já ter algumas coisas bem anteriormente, ela é da década de 20. Essa preocupação com as relações humanas, né, com as relações tóxicas, com narcisistas, com psicopatas, com esquizofrênicos, ela existe nas três formações, no psiquiatra, no psicólogo e no psicanalista. E em cada momento, essas coisas foram tratadas e abordadas de forma um pouco diferente. Certo? A psicanálise também não pode prescrever, né? Se o sujeito for formado só em psicanálise, não, mas existem psicanalistas que fizeram medicina. Basicamente, qual é a diferença da psicanálise e da psicologia? Isso nunca fica claro para mim. A diferença realmente não é muito grande. A psicanálise, no Brasil, ela é considerada uma linha, uma abordagem psicológica. Então, você pode ser psicólogo e utilizar instrumentos e ferramentas da psicanálise. Mas esse psicólogo que não fez a formação nas sociedades de psicanálise, ele não pode falar, eu sou um psicanalista. Ele pode falar, eu sou um psicólogo, usa a abordagem psicanalítica. O psicanalista precisa fazer a formação em psicanálise. E aí tem análise de data, tem os cursos, é uma formação bem diferente, que pode, inclusive, demorar muitos anos. Muitos anos mesmo. Se bem que a psicologia também demora alguns anos e a psiquiatria também demora alguns anos. Bastante. Uma pergunta, assim, em relação... Você falou em 3 áreas, as 3 áreas cuidam, né, das relações humanas em seus diferentes cenários. E aí eu pergunto assim, tirando a psiquiatria, que aí é uma questão... eu não sei, eu sou leiga, mas eu acredito que seja uma questão mais urgente, né, mais comprometida, né, dessa saúde do ser humano. Qual é o ponto? O ponto não, vamos colocar mais aberto assim. Quais são os sinais, né, que a gente começa a perceber que isso está afetando, né? Então, assim, você fala que a psicologia ela é bem recente, na década de 20, ela é bem recente, ela tem vários desdobramentos, mas eu percebo, quando a gente fala sobre vamos falar sobre isso, então as pessoas se recolhem como se fosse um lugar privado. Não, aqui você pode entrar. Então, eu imagino que isso deve ter causado uma grande resistência até que a psicologia, já que ela é tão recente, né, conseguisse enxergar isso, tendo em vista essa reação natural por exemplo, eu tenho uma mãe narcisista, né? Eu evito falar sobre isso, por quê? Porque dentro de uma sociedade eu fui criada para amar a minha mãe, né? Para respeitar a minha mãe. E a partir do momento em que eu falo coisas que não são tão positivas sobre essa figura na minha vida, eu me sinto culpada. Então eu evito e começo a mascarar essa relação. Estou dando um exemplo aqui muito rapidamente, né? Então, como você consegue não, mas quais seriam os sinais em que você perceberia, por exemplo, a história da psicologia, a literatura, que eu não sei qual é, né, mas que deve ter uma literatura, como você disse, para a psicopatologia. Quais são esses sinais que, por exemplo, depressão, tristeza profunda, né? Dentro dessas relações que tem um comprometimento nocivo, quais seriam, assim, mais gritantes os sinais que uma pessoa poderia perceber? Bom, são duas perguntas aí, né? Eu vou falar dos dois pontos de vista, tá? Um primeiro ponto de vista que a gente pode colocar é o seguinte: é a cara que a psicologia assumiu para o público em geral, né? Nos Estados Unidos, isso é muito mais poderoso, né? Você tem psicólogos falando para um público leigo em jornais e revistas desde o final do século XIX, com o Stanley Hall, ele já publicava trabalhos para o público geral. O próprio Freud, algumas de suas obras são destinadas também para o público geral. Agora,
da forma como isso assumiu hoje, onde você tem a proposta de uma expressão, de uma frase, de uma ou duas, outras três palavras, que indicam um sinal patológico, um sinal disfuncional, alguma coisa nesse sentido, isso vai aparecer na década de 60. Nos Estados Unidos, isso vai ficar muito forte quando começam a aparecer os psicólogos que vão falar para a televisão, para as rádios e para os jornais, indicando a existência de certos fenômenos que são individuais ou sociais e que ajudariam a explicar os elementos gerais da sociedade americana. Isso aparece bastante. Por exemplo, o experimento de Milgram, que é um experimento, inclusive, eu publiquei um vídeo no meu canal, ele é um experimento que ganhou uma dimensão social que o próprio Milgram talvez não esperava e que foi utilizado para explicar certos fenômenos, a ideia de autoridade do ponto de vista da psicologia. Nos Estados Unidos, eu até destaquei aqui algumas coisas que apareceram muito fortemente, como, por exemplo, nos anos 60, a descrição dos chamados estilos parentais, que é os pais rígidos, os pais democráticos e os pais flexíveis. São três, e depois apareceram os pais negligentes. São os estilos parentais, que a rigor não são tão rigorosos do ponto de vista científico. Não, eu não posso afirmar, não posso pegar uma relação parental e falar, olha, de acordo com o estudo aqui, sua família funciona do modo estilo parental democrático. Isso não faz muito sentido de fazer. Só que enquanto um fenômeno cultural, a audiência pode observar essas categorias e falar, olha, na minha família parece que acontece isso daqui, ou na minha família parece que é esse outro estilo. E a partir dessa percepção, as pessoas procurarem um profissional, porque então vão estar melhor cientes do que pode estar acontecendo em suas próprias vidas. Nesse sentido, o Brasil se beneficiou muito, porque muita da produção cultural americana que falava de psicologia veio para o Brasil. E o que o Brasil acabou se tornando um grande receptor da cultura americana. Inclusive, as gerações mais contemporâneas nossas, parece que eles nascem falando inglês, porque tem 15 anos, não frequentam a escola de inglês e já fala inglês. De tão presente a cultura americana já está no nosso país. Verdade. Então, algumas coisas apareceram muito fortemente, como, por exemplo, a ideia da síndrome do bebê, da criança espancada. Já ouviram falar dessa? Não. É uma forma de você falar para o público geral da possibilidade de o seu vizinho, ou você mesmo, ou alguém na sua casa, esteja abusando fisicamente ou cometendo violência física contra uma criança. Aí você criou essa ideia do síndrome da criança espancada, isso se torna um conceito, isso se torna um fenômeno cultural, isso passa a circular entre as pessoas e as pessoas passam a ter acesso a isso. Falando desse lugar, falando enquanto psicólogo com formação, eu sou psicólogo, tenho formação, tenho registro em consulta e tudo mais. E falando enquanto psicólogo formado, mas formando pessoas por meio, não de uma instituição acadêmica, nem de uma revista especializada, mas sim em um meio social, um meio de comunicação em massa, pela internet, eu posso afirmar algumas características que, com a devida investigação, poderiam ser sugestivas de uma relação tóxica. Só que aí vou ter que perguntar para a pessoa em que ambiente ela pode perceber essa relação tóxica. Porque o funcionamento da relação tóxica varia. Uma coisa é a relação tóxica de você com seu chefe ou sua chefa. Outra coisa é o relacionamento tóxico entre você e uma pessoa do seu condomínio. Uma outra coisa é uma relação tóxica entre você e um professor, uma professora, ou entre você e seu pai ou sua mãe. Em cada uma dessas dimensões, os efeitos e o funcionamento disso vai ser diferente. E aí eu vou partir de um conceito que surgiu nos anos 70 nos Estados Unidos, que é o conceito de manipulação psicológica. E um segundo conceito, também surgiu nos Estados Unidos, também nos anos 70, que também não foi corroborado cientificamente, mas enquanto fenômeno cultural, ajuda as pessoas a compreenderem que é o chamado ciclo da violência. Né? Aí, então a questão vai ser, em qual ambiente você quer saber mais sobre isso? Porque aí a gente vai ter que falar das especificidades. Pois é, porque eu sempre falo lá na live, lá no Facebook, né? Quando você nasce, seja o formato familiar que for, né? Seja disfuncional, seja nuclear, seja, enfim,
você nasce numa família. Né? Você vem no mundo através de uma família, através de uma relação. Sem alguém tomando conta de você, você morre. Porque você precisa de cuidados. Quando você envelhece, você também não consegue se cuidar. Né? Você precisa de alguém para te dar comida, para te levar ao banheiro, para te dar banho. Então você retorna para esse ambiente familiar, mesmo que seja um asilo, mesmo que seja uma instituição, ou seja, no sentido de cuidadores. Né? Então, o que eu percebo, analisando a minha própria vida, de quase 50 anos de experiência, quase meio século, gente, ano que vem meio século. Eu percebo que esse ambiente familiar é a mola mestra, porque essa internalização de afetos quase que eu penso assim, é um exercício crucial, né? É uma coisa assim, lacerante de você tirar, de você se despir, não só dos afetos, mas de certezas que você foi construindo ao longo dessa primeira infância, que você até já me explicou isso uma vez. Então, acho que esse ambiente, esse cenário aí é o que mais chama atenção. Então, se você puder falar um Sim. pouco. Então, e aí falando um pouco, assim, eu fui treinado principalmente em psicanálise, mas aí eu já aviso aí o pessoal que eu não sou um psicanalista, não estudei em sociedade psicanalítica nenhuma, não tenho estudado psicanálise. É como a Ju falou, eu sou estudioso da história, da psicologia, inclusive hoje mesmo eu estava estudando história da psicologia na França, do século XIX, não tem nada a ver com o que a gente está falando hoje. Mas, assim, eu tenho um preparo como psicólogo que, sim, o que acontece no ambiente familiar é essencial para você compreender o que acontece nos outros ambientes. E aí você foi muito sábia em trazer em primeiro lugar a família. Tá? Aí quando alguém fala assim, mas as pessoas órfãs, as pessoas que foram criadas sem família, elas têm uma dinâmica própria, que eu não vou falar aqui, porque também ficaria infinito. Mas assim, a família, ela é essencial. E aí eu vou colocar uma coisa que os psicanalistas, todos eles acho que vão concordar comigo, que se não concordarem nem deve ser psicanalista. É o seguinte, a relação que você mantém na sua casa, os efeitos dela, o modo como ela funciona, os efeitos dela, você reproduz no seu relacionamento amoroso, no seu trabalho, na sua escola, e onde você estiver. Todas essas relações, inclusive acho que a amorosa é a que mais grita nesse sentido, ela vai trazer os elementos da sua relação parental, da sua relação com os seus pais. Então, assim, com frequência, uma menina, uma mulher, mantém um relacionamento abusivo com um rapaz abusivo, e eu falo disso porque tem muito, e finalmente isso passou a ser falado, ela reproduz um relacionamento que ela manteve com o pai dela, ou com uma figura paternal, uma figura masculina da casa dela. E provavelmente, assim, não posso afirmar que é 100% dos casos, não posso nem te dar uma porcentagem exata, mas com frequência ela própria viu a mãe apanhando, ou ela própria apanhou muito. E ela passou, popularmente a gente fala que ela internalizou esse modo de funcionamento, e ela agora reproduz no relacionamento abusivo. Isso vai acontecer. Agora, olhando para a família, o que nós temos de debate hoje, sim, não é um debate de hoje, mas é um debate que está ganhando muita força hoje, ganhando muita visibilidade hoje, e me preocupa muito por conta da nossa quarentena, são as relações com os pais narcisistas. Muito mais frequentemente da filha com uma mãe narcisista. Esse é um debate contemporâneo, e a mãe narcisista, ela se vale, dos mesmos mecanismos psicológicos de manipulação que as pessoas em relacionamento abusivo mantêm. E até inclusive me parece um pouco próximo das seitas. Esses líderes de seita também se valem de mecanismos de manipulação psicológica muito semelhantes. Né? Aí vamos falar então um pouco. Já que eu sou da história, eu adoro contar uma história. Vou começar com história. O conceito de narcisismo não é freudiano, mas ele fica realmente muito conhecido com o Dr. Freud, quando ele formula a teoria do narcisismo. Isso se descola ao longo do tempo um pouco da psicanálise original, especialmente nos Estados Unidos. A psiquiatria americana pega da psicanálise, depois ela modifica um pouco, depois isso retorna
e como qualquer conceito, isso ganha uma vida própria, do próprio Dr. Freud, ganha um caminho próprio. Assim, um narcisista, ele é autocentrado. Ele se acha o centro da coisa, ele acha que tudo que acontece é com ele, é para ele é o centro, né? O mito do Narciso, né? O rapaz era tão bonito, ele foi para a beira de um lago, viu a própria imagem, achou tão lindo que ficou lá observando a si mesmo, porque ele era muito lindo, ele ficou ali se olhando até que ele se consumiu, né? Ele morre, né? Não fica claro se ele morre, mas o narcisista é isso. O narcisista é ele em primeiro lugar sempre, a ponto dele não ter capacidade de empatia, de afeto. Ele não se relaciona sinceramente com ninguém e usa todo mundo como degrau para ele se colocar sempre em primeiro lugar. E aí, paradoxalmente, se ele tem a necessidade constante de se colocar em primeiro lugar, é porque ele tem baixa autoestima, o que pode surpreender muita gente. A baixa autoestima é uma das coisas mais comuns que eu tenho encontrado nas pessoas que me procuram auxílio. Me parece que isso também é um problema generalizado. E as pessoas com baixa autoestima, às vezes, se colocam para baixo e se sentem desvalorizadas constantemente e aceitam essa posição. E tem pessoas com baixa autoestima com a necessidade constante de se sentir melhores do que as outras. E para isso vão se valer de qualquer coisa. No caso dessas mães narcisistas, elas podem usar os filhos como degraus para se colocarem em cima de todo mundo. E aí você vai ter graves consequências para essas pessoas. É que você falou que questão do sentimento, que não tem sentimento. Mas quando você tem, por exemplo, a mãe narcisista, o filho de ouro e o bode expiatório, você vê uma diferença na relação afetiva. Você vê um determinado afeto com o filho ou a filha de ouro. Então não é um afeto? O afeto ele é disfuncional. Não é afeto. O narcisista não é um psicopata. Ele tem sentimentos. Só que os sentimentos eles ficam, digamos, disfuncionais. Porque eles são sempre autorreferenciados, né? Como a pessoa não sente empatia, então ela desenvolve uma relação no mundo, acredita numa teoria do mundo e esse mundo inteiro gira em torno dela e ela aplica isso para sempre. Então, assim, a pessoa que ela elege como bode expiatório, para sempre é bode expiatório, nada muda. Estava lendo um pouco mais cedo, me preparando para a nossa live hoje, o relato de uma psicanalista que é filha de uma mulher narcisista. E a mulher, a mãe, né, tentou literalmente assassiná-la com uma faca enquanto dormia. A mulher teve que fugir de casa, né? Eu também teria feito a mesma coisa, né? Fugiu de casa. E quando ela teve um filho, né? Essa psicanalista teve um filho, a mãe entrou na justiça alegando incapacidade da mulher de criar o filho e tentou tomar o filho da mulher. No processo, ela pediu um laudo psicológico da própria mãe, né? Da avó da criança, e o psicólogo, provavelmente o psicólogo forense lá do tribunal, concluiu que a mulher que a avó, né, ou a mãe, ela era uma esquizofrênica paranoide com traço narcisista. Mas isso já é um grau mais comprometido, né? Isso é muito. Então, eu estou colocando esse exemplo para mostrar o problema que é você afirmar é a mãe, é o síndrome da mãe narcisista. Não sei dizer se a gente pode colocar que isso é uma síndrome da mãe narcisista. Porque eu acho que cada mãe narcisista é de um jeito. Ela vai ter um tipo de problema, ela vai ter alguma coisa. Agora, o que a gente pode pensar, talvez, em um transtorno da filha narcisista, ou dos filhos de mães narcisistas. Eu acho que aí faz sentido. Porque os efeitos que isso traz na criança são muito mais padronizados, são muito mais constantes. Eu vou dar aqui alguns exemplos, aqui a parte da minha colinha. Olha só. A mãe narcisista, ela frequentemente tem um comportamento de invalidar o que a pessoa faz, o que a criança faz. Então, a criança faz alguma coisa boa, sei lá, vai bem na escola, tira uma boa nota. O que a mãe narcisista faz? Não, mais do que sua obrigação. Não faz mais que sua obrigação. Qual é o efeito disso na criança? Nada do que eu faço presta. Se eu vou bem, alguma coisa de errado eu fiz. Se eu, sei lá, eu li o relato, isso foi americano, de uma moça, ela foi vencedora no concurso de beleza, vencedora.
E depois foi para as finais dos Estados Unidos. E ela era considerada uma das mulheres mais lindas dos Estados Unidos. A mãe, frequentemente, a cada concurso, a cada prova, vinha falando que os jurados tinham feito alguma coisa para ajudar ela, que ela tinha dormido com alguns dos jurados para conseguir o voto, que ela não era bonita. E esse processo antigo, já desde a infância, era tão frequente que uma mulher aclamada nacionalmente como uma das mais lindas do país se achava feia. Para vocês entenderem o quanto essa invalidação impede que a pessoa consiga uma autossuficiência do ponto de vista egóico, uma força em si, uma autoestima alta, a partir das próprias conquistas. Assim. Quando uma pessoa comum, quando ela consegue alguma coisa muito difícil, por exemplo, a pessoa consegue passar no vestibular. Isso é super difícil, a pessoa comemora que conseguiu ir bem no Enem, foi chamada para uma federal, a pessoa fica super feliz e isso eleva a sua autoestima. A filha de uma mãe narcisista, diante de um sucesso, não tem autoestima elevada, ela continua sendo humilhada. Ou seja, a pessoa não desenvolve autoestima. Aí, só para completar, porque aí podem ter pessoas que vão estar num outro estágio da questão, que é o estágio seguinte, que elas estão em um relacionamento onde o namorado, ou o marido, ou o parceiro, e pode ser parceira também, que é mais comum em mulheres, mas pode ser também parceira também. Mais comum em mulheres heterossexuais, mas outros arranjos também vão acontecer. Mas nessa parceria, tudo que a pessoa faz, o parceiro rebaixa. Só que aí, ao invés da mãe narcisista que usa essa humilhação constante, essa invalidação constante para se sentir superior ao filho, porque ela tem uma autoestima baixa, então ela precisa se sentir superior ao filho, esse cônjuge, esse parceiro, esse namorado, seja lá quem for, ele usa essa invalidação para convencer a pessoa de que aquela relação é a única relação amorosa possível, de modo que a pessoa aceite os desmandos e as humilhações decorrentes desse relacionamento. Então, quando eu olho para uma pessoa em uma relação abusiva, que a pessoa me relata uma relação abusiva, eu sempre também observo, vem junto um relacionamento abusivo que vinha de casa. A dinâmica da família, né? E esse período, mais ou menos, de invalidação da criança, ou seja, de tirar um mérito, né, do ser por si mesmo, né, o amor pela própria vida, esse período que acontece, a história da psicologia observa qual é o período dessa construção de 0 Não, isso a 3. é constante. Isso é constante. Você nunca se livra. A pessoa narcisista nunca se livra. Nunca. Ela nunca para. Deixa eu deixar uma coisa bem clara. Você tem um relacionamento abusivo com uma pessoa que pode também ser narcisista e que invalida tudo que você faz, ou se sua mãe ou se seu pai invalidam todas as suas conquistas, você precisa compreender muito claramente que isso nunca vai mudar. Isso não vai mudar. Não importa o que você faça. Mas o prejuízo causado em mim por essa relação... Isso pode ser mudado, sim. Sim, mas isso teve um período de maior fixação quanto construção de pessoa, não é? Sim, até os 7 anos. Até os 7 anos. Isso, então, sim, tô bebendo do pote, né, da garrafa da psicanálise, tá? Tô bebendo do pote do Dr. Freud. Até os 7 anos, isso é essencial, porque a criança ela não tem a menor dimensão da autoestima, ela depende totalmente da validação paterna e materna. Totalmente. O narcisista não vai mudar. A não ser que ele procure terapia, até existe, mas, nossa, é muito difícil. Não vai por essa. É você que precisa compreender a dinâmica dessa relação para que essa relação pare de te afetar e que as consequências desse abuso constante de anos e anos você consiga superar. Isso sim é possível. Isso é possível com terapia. Isso é possível sem terapia também, mas eu recomendo enfaticamente que você procure um profissional para isso. Eu botei naquela hora que eu fui ali, que eu fui botar a hora para eu não me perder, porque aqui não aparece a hora para mim. Então eu sei que o Instagram, eu me empolgo, que no Facebook eu fico, né? Aqui 1 hora. Nós temos 15 minutos. Então,
Eu primeiro, antes de ir para essa fase final aí da nossa conversa, os 15 minutos finais, eu faço em público, porque eu sei que vão me pedir a sua volta, porque isso não foi nem a cereja. A gente só chegou no caminho da cereja. Olha, pra eu falar a verdade, eu devo ter lido umas 4 linhas do que eu preparei. Eu preparei umas 40, eu li umas 4. Pois é, então eu convido você, diante enfim, respeitando a sua agenda, que eu sei que é bem animada, que a gente possa voltar para nós conversarmos sobre amizade, relação profissional, pegando essa abordagem histórica, essas construções, né, sempre nessa construção mais teórica, porque isso vai facilitar quando eu vier com a clínica com o doutor Luciano, porque as pessoas vão estar mais familiarizadas, vamos dizer assim. Porque tem pessoas que, por exemplo, na live que eu fiz lá no Facebook sobre relações tóxicas, começou um monte de gente. Ah, eu sou bode expiatório. Ah, eu tenho uma relação assim. Então, talvez porque vai ficar aqui no aquele, acho que é IGTV, né? Que fica Parece que é. Eu também não sou muito versado em Instagram, não. eu também não, tô aprendendo. E eu vou subir no YouTube. Esse vai ser, aliás, o primeiro vídeo que eu vou subir no YouTube, tá? Pra você saber Legal. que você vai ser a estreia. As pessoas, olha, eu tô reconhecendo alguma coisa em mim. Olha, eu nunca ouvi falar nisso. Por exemplo, eu achava que narcisismo era só a pessoa que se admirava no espelho, né? Então, essa coisa ingênua, romântica, né? Tem também, né? Como eu costumo falar, o mundo está com 7 bilhões de pessoas. Deve ter quem faz isso também. Mas, posso dar uma ideia? Então, já que a gente tem pouquinho tempo, o pessoal deve estar feliz. Vamos liberar o chat para a gente ver uma perguntinha? Aí a gente vai para uma perguntinha? Ó, pessoal, se preparem aí, vai liberar agora, digite rapidamente. Então vamos lá. Vamos para uma pergunta. Rodrigo ainda está por aí? Pergunta. Ó, não vi nenhuma pergunta aqui ainda. Só vi que o Spoladori entrou. Bem-vindo, Spoladori, bem-vindo à nossa live. Não, é porque eu ativei, então apareceu a última, tá vendo? Não recebi, que você colocou. Parece que ele começa a partir daí. Então, eu ativei aqui os comentários. O Spoladori é o Rodrigo, da Barra da Tijuca, aqui do Rio de Janeiro, que sempre acompanha a gente. O Daniel, o Igor. O Igor está perguntando se eu anotei a pergunta de ontem. Você pode repetir? Dá para resolver. Dá para resolver os efeitos na própria autoestima? E essa outra pergunta do Daniel, não sei qual é a pergunta, Daniel. Eu vou ter que resgatar. Ju, escolhe uma pergunta e fala dela. Então, vamos lá. Dá para resolver os efeitos na própria autoestima? Com certeza, sim. Sim, com certeza. Acho que o melhor caminho, a psicanálise, a psicologia. Não, isso tanto faz. Isso aí, cada profissional vai ter sua própria maneira de trabalhar, né? Aí eu tenho certeza que outros profissionais aí de outras linhas vão ter as suas próprias formas de lidar com a questão. O que eu posso colocar é o seguinte: dentro desse universo de relacionamentos abusivos, relações com narcisistas e tal, eu acho que o primeiro passo, um elemento que é essencial é a pessoa tomar ciência disso. Porque a criança, quando ela fica a todo tempo vendo tudo que ela faz ser invalidado, ela fica achando que é porque ela é incompetente. Ela é incapaz. Ela não pode, ela não consegue, ela não sabe. Então ela passa a acreditar nisso. Quando a pessoa compreende que todas as vezes que o narcisista desferiu uma flecha na pessoa, não é porque ela é incapaz, mas é porque aquele outro, ele sim é incapaz de reconhecer alguma coisa em você. Aí você vai ter uma percepção diferente do julgamento dessa pessoa que te oprime, dessa pessoa que te perturba. Porque quando ela fala, você é feia, aí você sabe que ela não está falando que você é feia porque você é objetivamente feia. Mas é porque ela está querendo te atingir porque ela é uma narcisista. Então esse peso, ele diminui. E aí você consegue se livrar de um mecanismo que eu vou colocar de maneira bem grosseira de culpa.
você para de sentir culpa. Você não carrega mais esse peso. Ou você começa a ter menos peso para carregar. Só que isso é um processo muito complexo, tá? Você pode identificar, você pode compreender, e é claro que como você tem uma carga emotiva, emocional de anos e anos e anos, para você superar isso, isso não vai ser da noite para o dia, não vai ser lendo um livro ou assistindo uma live que você vai se livrar de um problema que carrega, às vezes, há décadas. Assim, é complexo, mas não é difícil. É complexo porque não é linear. É complexo, vai ser um pouco difícil porque vai doer, tá? O remedinho não pode ser amargo, então vai doer um pouco também. Essa ideia, o Daniel já reproduziu a pergunta e a gente vai para dele, porque ele está desde ontem. Ele já adiantou a pergunta dele ontem, então ele tem mérito aí. Mas o que eu estou tentando trabalhar no acolhimento do Cafofíssimo da Jo é a percepção da dor. Então eu trouxe para o cientista que ele é neurofilósofo, tem umas linhas aí agora, né, diferentes. Então ele escreveu até um livro agora com Cortella também, ele é muito ligado nessa área. E ele vem explicar da função da dor na nossa vida como um aliado. E ele vem trazer uma doença congênita que de falta de sensibilidade, você não sente dor e a criança não consegue muitas vezes sobreviver, porque quando vai detectar já está numa infecção generalizada. E quando chega na fase adulta, vive assim no extremo, de estar sempre se checando, porque não reconhece. Né? Então, eu tento trazer. Eu tive um aluno, quando eu dava aula, que ele teve a dor do crescimento. Né? Então, crescer dói. Mas não que isso seja negativo. Se você vai para a academia, você malha e você não sente dor, porque você mudou a série, você quer o objetivo, tem alguma coisa errada, porque o seu corpo sai daquela zona de conforto. Então, como um processo natural e não como um aspecto negativo. Enfim, mas isso vai ser para a nossa próxima live. Você pode ler aí a pergunta do Dan? Vou ler aqui. Tá, aqui. Nessa quarentena, muitas pessoas estão confinadas com famílias ou pessoas tóxicas. Ah, sim. Isso me preocupa muito. E a gente tinha que falar mais sobre isso. O que fazer de um ponto não religioso para que essas toxicidades não influenciem na própria autoestima? O primeiro caminho é você enxergar o tipo de relação que você tem dentro da sua família. É o primeiro passo. Quando você entende que aquelas pessoas da sua família estão tentando te atingir, te humilhar, te rebaixar, ou fazer alguma coisa contra você, não é porque você tem um problema, ou que você é um problema. Não, que você não possa ter problemas também. Mas que é porque essa pessoa, ela, às vezes, ela não quer te ajudar, ela não quer te apoiar, ela não sabe te apoiar. E aí eu ia falar do ciclo da violência, vou ter que ficar para uma próxima, porque muitas vezes, essa pessoa narcisista, ela própria foi vítima de um narcisista. E ela reproduz o que nós chamamos, a partir dos anos 70, de ciclo da violência. Se você tiver consciência disso, tiver os meios de superar os problemas que isso trouxe na sua própria autoestima, você pode romper com esse ciclo. Mas como você não romper? Qual é o tipo de... Você não ser uma mãe narcisista. Você não ser um... O exercício mental que você pode fazer, por exemplo, nesse momento agora de quarentena, você olha, você reconhece, você tem um cenário que é totalmente adverso, né? Assim, contrário àquilo que você entende como um espaço amoroso, mas você está ali, você não tem para onde ir, você está confinado ali. O exercício mental, por exemplo, a psicologia tem relatos de sucesso. Olha, o exercício mental nessa natureza eu desconheço, mas eu diria para a pessoa fazer o seguinte: a todo tempo que ela for vítima, ela pensar, isso aconteceu não por mim, mas é porque essa pessoa é assim ou assado. Agora, a pessoa que atinge, ela vai perceber que vai começar a atingir menos, ela vai começar a se impor mais. Você tem que fazer uma segunda coisa, que é colocar os limites. Aí você pode ter um problema realmente, porque a pessoa narcisista, acostumada a humilhar, pisar, invadir, etc., diante da resistência de sua vítima, ela vai ser um algoz ainda mais forte. É aí que eu acho que você vai ter um problema realmente. A gente tem relato aí da mãe, a mãe é incapaz de deixar o quarto da filha intacto, ela tem que mexer o tempo inteiro. A filha tem que botar um limite. Quando a filha botar um limite, aí você vai ter um problema, porque esses narcisistas são grandes mestres em se fazerem de vítima. Elas vitimam tanto que elas observam
como é que a vítima funciona. E elas imitam muito bem isso. Então, essa coisa da imposição vai passar por um exercício constante de falar: eu tenho direito à privacidade, à liberdade, à integridade, eu sou um ser humano com capacidades, com defeitos, com potencialidades, e as pessoas precisam respeitar tudo isso. Da mesma forma que eu também vou respeitar. E você que é narcisista, bom, você fala e faz isso porque você é doente. É como você culpar uma pessoa com resfriado de espirrar. Ela espirra porque ela está doente. É mais ou menos a mesma coisa. Quando você compreende isso mais claramente, isso te atinge menos, mas não vai ser suficiente. Você vai ter que começar a desenvolver meios de você desenvolver a própria autoestima também. E se for para depender da opinião alheia, você pode encontrar outro narcisista, porque eles estão aí por aí caçando pessoas com baixa autoestima para explorar. E homens que procuram mulheres assim constantemente estão ali para explorar. E você tem inúmeros exemplos, inúmeros mesmo. Olha aqui, ó, muita gente está falando, nem consegui ver, um monte de gente passando. Não, temos 5 minutos, então a gente vai tirar a nossa foto. Tá bom, vamos lá. Espera, deixa eu ficar num cenário melhor aqui. Ai. Tá. Então vamos tirar a nossa foto. Eu não sou o Pochá, então não vou fazer aquele negócio de subir aquele. Você já viu a live do Pochá? Não. Quando ele termina a live, ele pega metade daqui da pessoa e a parte de cima dele. Ele faz uma montagem e tira. E é engraçado. Fica muito legal, mas assim, como diz o meu filho, eu não vou puxar ele, porque isso é muito bacana, essas dinâmicas. Eu fico assistindo as lives para ver quais são as dinâmicas, né, que as pessoas criam. E sempre há uma nova forma de se abordar o mesmo assunto, né? Então eu quero convidar você para Ciclo da Violência e Dor. De novo, o que seria essa dor, né? A história da psicologia, como a história da psicologia, os estudos, trazer os estudos, como se quebrar. Aí eu tenho uma última pergunta, não sei se vai dar tempo, tem 3 minutos. Vamos lá. Uma última pergunta é a seguinte, a pergunta minha. Uma vez eu escutei de uma pessoa que mesmo que você entre uma relação saudável, né, ou você já tem internalizado esses afetos e você já ter consolidado do 0 a 7 anos, ou do 0 aos 20, do 0 aos 30, aquele mesmo padrão de relação, quando você sai desse casulo, você sai desse útero, dessa bolha, você vai ter uma vida adulta, mesmo que a pessoa seja uma pessoa saudável, você adoece a pessoa para que você viva você cria o mesmo padrão de relacionamento, no caso amoroso, né? Que eu estou falando no caso amoroso. Isso procede? Isso pode acontecer realmente. Pode acontecer realmente. Isso pode acontecer. Só que aí depende da pessoa, né? Acho que a empatia ajuda muito nisso, porque quando você vê no seu relacionamento a pessoa ter um comportamento disruptivo ou disfuncional, eu acho que o amor está em você compreender o porquê a pessoa faz isso e, ao compreender, também oferecer uma possibilidade de diálogo para que ela supere isso. Porque em qualquer relacionamento, hoje eu sou uma pessoa casada. No meu relacionamento atual e relacionamentos anteriores que eu tive, eu não cheguei santo nem perfeito. Eu também tenho meus defeitos e meus problemas. Só que com a minha esposa, eu consegui superar muitos dos meus problemas e vice-versa também. Quando ela mostrava alguma coisa disruptiva ou disfuncional, eu também ajudava ela a superar essas questões. Então, assim, quando você tem o amor envolvido e você tem a empatia pela dor do outro, você consegue compreender que aquele lugar onde a pessoa está assumindo é um lugar de dor e você pode construir uma ponte ou criar um mecanismo, um arquiduto para que essa dor e sofrimento escorra e que esse comportamento se modifique. Então, realmente, isso pode acontecer. Uma pessoa que só viveu um relacionamento abusivo, ela pode encontrar uma pessoa que não é abusiva e ela fazer de tudo para que a pessoa fique abusiva. E a pessoa que está ali, ela tem que compreender. Poxa, mas por que isso? Isso não é comum. Vamos tentar entender isso para a pessoa melhorar e mudar. Então, acho que é mais por aí também. Mas, assim, aí é a generalidade da psicologia, né? Eu estou falando de maneira geral de um sujeito que não existe,
para pessoas reais, de sujeitos que existem com especificidades. Então, assim, nada que eu falo vai se encaixar perfeitamente na vida de ninguém, infelizmente. Um beijo